Obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, eu começo por cumprimentar o Dr. Álvaro Neves da Silva, agradecer a sua exposição inicial. Já houve um conjunto de ideias importantes que fixámos da sua apresentação e da sua intervenção e, aliás, em relação às quais há aqui alguns pontos que interessará aprofundar e abordar. Já nos deu conta também nessa intervenção de um conjunto de experiências, digamos assim, de funções que desenvolveu e desempenhou no setor dos transportes. Esta reunião ou esta convocatória prende-se, nos termos da proposta que tinha sido aprovada, prende-se com as funções que desempenhou no quadro do Instituto do Transporte Ferroviário, ao tempo em que esta concessão da Fertagos foi lançada e se iniciou. Eu gostaria de começar por pedir que nos pudesse fazer um balanço, uma síntese da experiência que foi a intervenção do Instituto de Transporte Ferroviário neste quadro, na preparação, no lançamento e no desenvolvimento e concretização deste negócio com a Fertagos, por favor. Queira prosseguir? Muito obrigado, Sr. Presidente. Dr. Neves da Silva, então, mas da explicação que nos acabou de dar, eu fico com a ideia de que o Instituto que foi, digamos assim, lançado e construído muito com o trabalho e com a direção entusiasmo, sobretudo, por trabalho e a competência vieram de outras pessoas. Da sua organização e da sua coordenação, teve a incumbência, aliás, a partir da contribuição das pessoas que citou e que recrutou para este processo, a própria incumbência de garantir, do ponto de vista técnico, a base que se traduziria na própria elaboração das peças contratuais e da documentação que concretizou o contrato para esta obra. Percebi bem. Doutor, a ideia que nós já trazíamos, em função da documentação que existe, da própria memória histórica, dos registros que estão disponíveis sobre a própria missão do INTF, era mais ou menos indiciadora precisamente desse acervo de deveres e direitos e de responsabilidades em nome do Estado no acompanhamento à operação e à exploração de transporte ferroviário após o lançamento. A dúvida ou o pedido de confirmação que eu lhe deixava aqui é se a montante desse momento, se no âmbito do lançamento do concurso, da definição das peças contratuais, eventualmente em algum apoio técnico ao Estado concedente no quadro da negociação que viria a resultar no contrato de concessão firmado, se houve aí o fruto do trabalho e a marca do trabalho do INTF. Faço-me entender na pergunta, porque esta é uma pergunta que resulta da explicação que começou por dar. Senhor, em relação ao contrato que foi estabelecido entre o Estado concedente e a concessionária que veio a ser a Fertagos, há um conjunto de características e há um conjunto de elementos. O primeiro dos quais, o primeiro que se destaca, tem a ver com o modelo de partilha de risco. E tem a ver com o sistema de bandas de tráfego e tem a ver com as estimativas e as previsões de tráfego que estão associadas ou subjacentes a essas bandas. E eu gostava de lhe perguntar em que termos é que esse modelo foi proposto, quem é que o apresentou como modelo e como metodologia na base deste contrato, porque é o elemento-chave para o contrato que veio a firmar-se, e quem propôs e em que termos foi desenvolvido aquele modelo
E como é que se chegou àquelas estimativas e àqueles valores que depois foram vertidos no contrato? E está relacionado com essa evolução ou com essa desilusão que constatou no que viria a acontecer, com esse soltar, em vez de apertar, que agora mencionava, tem a ver com isso o que há pouco nos falou da cultura que fragiliza totalmente o papel do Estado e, nomeadamente, esta relação hierárquica e instrumentalizada entre os representantes do poder político e os responsáveis ao nível técnico e administrativo. Era em relação a isso que se estava a referir, isto é, em que sentido é que o Estado e a intervenção do INTF foram, na sua opinião ou na sua visão, digamos assim, mitigados? Desculpe, doutor, é por isso que estava a mencionar há bocado as diferenças que verificou depois da tomada de posse do Ministro Jorge Coelho, só para nos situarmos em relação ao Ministro. É verdade. É verdade. Há uma carta escrita por 5 administradores da REFER, dirigida a mim, dizendo que se sentiam insultados pelas coisas que eu tinha dito numa entrevista ao Expresso. Os meus 2 colegas do Conselho de Administração disseram: não dê essa entrevista, vamos para a rua mais depressa. E eu disse: não, mas essas situações é que eu não vivo. Eu vou para a rua ou não vou para a rua? O Governo que decida. Mas eu vou relembrar na entrevista ao Expresso qual é o meu mandato, qual é o meu objetivo, o que é que eu combinei com o Ministro que me contratou para vir para aqui. E, portanto, devo-vos dizer que é verdade que algumas críticas que se fazem ao setor ferroviário há as chamadas gorduras, ineficiências, perdas. Doutor, não há nada que se pareça mais a uma empresa superavitária com muitos milhões que uma empresa deficitária com muitos milhões. Tem em comum é que 1 milhão não conta nada. Eu assisti a atos de uma generosidade absolutamente inacreditável. Quer dizer, grande recepção a um ministro estrangeiro. Refeição na Lapa com 7 pratos, 3 entradas e 4 pratos principais. Ao ministro estrangeiro oferecem-se Vista Alegres, Atlantis, 30 por uma linha. E eu pergunto a uma pessoa do gabinete do ministro: quem paga? Olha, as prendas a REFER, o jantar a CP. Epá, mas estão tão deficitários, por isso mesmo, 1 milhão a mais, 1 milhão a menos, não conta. Eu gostaria de pedir-lhe só um pouco mais de informação concreta relativamente àquilo que abordámos há pouco, que é a forma como se desenhou e como se chegou aos valores que foram assumidos nas estimativas de tráfego subjacentes ao modelo de bandas de tráfego. Isto é, falou-nos da experiência que foi recolhida na Inglaterra e da observação que foi feita dessa experiência. Há aqui uma questão que esta Comissão tem procurado aprofundar, que é a forma como os valores que ficaram assumidos no contrato foram atingidos do ponto de vista da estimativa. Se havia um estudo de tráfego, se havia 3, se havia um do Estado e outro de cada um dos candidatos ou concorrentes, se havia um estudo que serviu de referência para todos, se os privados assumiram e tomaram como bom aquilo que o Estado tinha apresentado, que os valores são estes e ponto final. Pode ajudar-nos a esclarecer este ponto, por favor? Obrigado. Eu tenho pouco tempo, por isso vou colocar a minha última pergunta nesta ronda, que tem a ver com a questão de saber qual foi a posição do INTF relativamente à opção política ou ao contexto de, num contrato tão, eu diria, tão favorável à partida, do ponto de vista da introdução de um conjunto de benefícios marginais ou de potenciais benefícios marginais, como a gestão das lojas das estações, a gestão dos parques Park and Ride, um conjunto de outras situações e com a própria expectativa das bandas de tráfego, que depois, pelo menos, dava-se o benefício da dúvida de que iria favorecer e que depois logo se poderia corrigir, que poderia favorecer à partida o concorrente, o concessionário.
qual foi a posição do INTF neste contexto em particular relativamente à opção de proibir a CP de concorrer a este contrato? Transporte de mercadorias. Então, o que estava em causa era muito mais que a travessia do Tejo, presumo eu. Era. Com certeza que era.